No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Aqui estamos mais uma vez para gravarmos mais uma edição do Minuto da Unicidade. E hoje eu quero refletir para você a questão das traduções, né? Pegar um versículo aqui e a gente analisar a questão da tradução. Olha, veja bem esse versículo que está na Nova Versão Internacional e em muitas Bíblias. Estava falando esse dia com um irmão e ele me lembrou desse detalhe. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. Diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Você vê aqui que a Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus Cristo e, versículo aí, e nosso Deus e Pai, vírgula. Então, deveria aqui, se estivesse falando de duas pessoas, a própria conjugação deveria dar sequência, porque ele começa no singular, e o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus e Pai. Quando são duas pessoas, o português automaticamente acompanha uma conjugação, não é verdade? Acompanha, como é que fala? Segue a sequência aí. Mas ele diz no singular que nos amou e nos deu eterna consolação. Aí você pega, aqui dá a entender, entre aspas, o próprio texto, né? Aí entra a questão das traduções, dos copistas, daquela coisa toda, dos escribas, não o Espírito que inspirou a escrever. O Espírito do Eterno, o Espírito da verdade, ele inspirou os santos, apóstolos e profetas para mandarem uma mensagem reta. Mas entra o copista, entra os teólogos, entram os doutores, entram os tradutores. Aí, meu amigo, pessoas que não têm compromisso com o Espírito da verdade que mandou escrever as Escrituras, e aí complica, né? Prestaram um favor nos facilitando a vida um pouco com relação aos idiomas, mas a gente precisa correr bem atrás. Se você pega a tradução Almeida e Corrigida, de 1969, para você que está acompanhando como que se diz, aqui no YouTube, eu estou colocando o print das Bíblias, que estão online aqui, tá bom? Então, na Bíblia de 1969, está assim, ó, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. A vírgula está depois. Aqui diz, ó, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Está dizendo que Ele é nosso Deus e Pai. Está dizendo que Cristo é nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e conforte em toda boa obra. Então, o nosso Deus e Pai, aqui está mostrando quem é o Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai. Você vê que uma tradução antiga está, né, explicando, faz mais sentido o que o autor está falando pela própria conjugação do verbo, o próprio interlocutor do texto, né? Você vai ver que tem uma pessoa só de quem ele está falando. Só que a religião, os interesses, colocaram 2, 3 e por aí vai. Então é sempre bom a gente ter um compromisso com a leitura e sempre ficar atento a esses detalhes. Por isso que alguém fala, mas lá está dizendo assim, 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 mas tem que ver, tem que acompanhar, tem que estudar um pouco mais. A gente não pode ter uma leitura focada apenas, não, tá no português aqui, tá certo, tá assim, assim que vamos comparar tradução com tradução, vamos ver. São detalhes que fazem toda a diferença. A primeira, veja aí, novamente, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, quer dizer, já para um leigo, ele botou um E aqui, na outra não. E o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça. Então você que tem uma tradução antiga aí da Ferreira de Almeida, veja as suas traduções, você que tem mais de uma Bíblia em casa, tem 3, 4, 5 Bíblias, você estuda. Então você procura aí no site da internet, bibliaonline.com.br, e você lá tem um monte de tradução lá no início, tem uns travessãozinhos assim lá no início, no cantinho da tela, e aí você vê realmente essa questão dessas traduções neste versículo próprio
que aí está mais claro, está mostrando quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para não restar a menor sombra de dúvida, tá certo? Nós voltaremos amanhã com mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima quarta-feira, ore por nós, vem mais estudos aí importantes da Unicidade de Deus. Fique ligado, inscreva-se no canal, ative o sininho e obrigado pela sua audiência. Graça e paz. Minuto da Unicidade.